falar de como se iniciou, como eu comecei o meu desenvolvimento na projeção astral, tá? Vai ser o tema sobre o qual eu vou falar hoje, agora, nessa primeira transmissão ao vivo. Eu vou estar voltando aqui no tempo há exatamente 43 anos, né? Tudo começou mesmo na coisa consciente, o meu desenvolvimento há 43 anos atrás. Muitos de vocês não tinham nem nascido, né? 43 anos atrás, muitos de vocês aí do grupo não tinham nem nascido nessa época. Eu comecei muito cedo. Mas antes de eu falar propriamente em como exatamente eu comecei o meu desenvolvimento da projeção astral consciente, eu vou contar rapidamente duas experiências que eu tive antes desse início. Esse início se deu em 1978, eu tinha 19 anos, mas antes disso, eu tive uma experiência que não foi uma saída do corpo consciente. Quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu era adolescente mesmo, eu tive um sonho, eu vou chamar de um sonho, não vou dizer que foi uma projeção astral, mas foi uma experiência fora do corpo. Não uma projeção astral consciente, uma saída consciente provocada do corpo, não foi. Foi um sonho que eu tive, muito real, muito nítido, lá na minha adolescência, 15, 16 anos atrás. Eu sonhei, eu morava no mesmo bairro que hoje eu moro, aqui em Pituba, em Salvador. Estou vendo aqui falar que o áudio e o vídeo está ótimo, então beleza. Também era a minha preocupação, que o áudio e o vídeo estivesse bom. Beleza, obrigado, Guilherme. Vocês vão me ajudando aí. Bom que eu estou vendo e estou vendo aqui também o que estão colocando nesse início para me dar esse feedback em termos da tecnologia, para eu ficar mais tranquilo. Então, eu tive esse sonho lá na adolescência, 15, 16 anos, em que eu estava correndo na rua, uma rua aqui do bairro, ainda lembro o nome da rua, porque era muito nítido, a rua é Rio Grande do Sul. Eu estava correndo e olhava para trás, correndo no asfalto, correndo mesmo, com as pernas, né, no asfalto. E havia um pequeno grupo correndo atrás de mim a uma certa distância, coisa de 10 metros, mais ou menos. E eu colocava, eu corria, eu olhava para trás, eu corria, olhava para trás, essas pessoas me perseguindo, um grupo, já tenho 20 ou mais pessoas me perseguindo, né? Era o quê? Um pesadelo. Inicialmente era um pesadelo, eu estava fugindo de pessoas que queriam me pegar, pessoas que eu não conhecia, cara amarrada, cara enfesada, com raiva, elas queriam me pegar, eu adolescente, eu correndo e essas pessoas correndo atrás de mim. Aí dobrei uma rua, que tinha um clube antigo, Baneb, já chegando no supermercado, que na época era o Pai Mendonça, né? Depois mudou para Bom Preço, agora já é o Walmart aqui no meu bairro. E chegando na esquina já para o supermercado, eu correndo, de repente eu bati os dois pés no chão e abri os braços. Abri os dois braços para o lado, formato de cruz, bati os dois pés, abri os braços e aí pulei. Bati aqueles pés e pulei para o alto. E comecei a voar, Mas era um voo ainda desengonçado de um passarinho que está começando a aprender a voar, ele bate as asas, mas ele não está voando ainda direito, ele está baixando, e aí eu começava a bater as asas, como se fosse um passarinho, batia as asas, batia, e aí ia subindo, e de repente eu olhava para trás, para baixo, e via o grupo lá embaixo, com a cara feia, com raiva, porque eu tinha voado, tinha escapado deles voando. Na infância, eu fui fã de um super-herói, que muitos de vocês talvez não tenham conhecido, muito antigo, era uma série de TV, ainda era preto e branco na época, chamado National Kid, era um herói japonês. Ele tinha uma capa, ele tinha uma máscara de ferro e ele voava, tipo Superman, só que o Superman voa com os braços estirados para cima, né? E o National Kid voava com os braços em X, para o lado. Mas era um tipo de um Superman japonês. E eu, então, nessa perseguição, a forma que eu escapei, foi a primeira vez que eu tive um sonho de voo, que eu lembre na minha vida, lá na adolescência. O primeiro sonho de voo, claro, nítido que eu tive, foi esse.
eu bati os dois pés no chão e saltei exatamente como o super-herói japonês, o National Kid, fazia, e saí voando e escapei. Então aí, inconscientemente, ainda na adolescência, sem saber nada de projeção astral, nunca tinha ouvido falar em projeção astral, desdobramento, viagem fora do corpo, nada disso. Eu ali inconscientemente saquei que se eu voasse, eu podia escapar de quem estivesse me perseguindo lá no sonho, né, no mundo espiritual. Isso depois foi bom para mim, depois que eu comecei a me desenvolver, porque incontáveis vezes eu consegui escapar de perseguições, de ataques espirituais, exatamente voando. Tá? Alguns anos depois, 2 anos depois, eu com 18 anos, ainda também não sabia o que era projeção astral, ali aos 18 anos, fui para uma fazendinha que meu pai tinha, sempre passava o mês de janeiro, uns 15 dias lá na fazenda, e eu comprei, dias antes de viajar para a fazenda, nas férias de janeiro, eu comprei um livro, achei numa livraria, que eu nunca tinha ouvido falar em Allan Kardec, eu achei o Livro dos Médios, comprei o Livro dos Médios e comecei, levei para a fazenda e comecei a ler. Eu passei 15 dias na fazenda, deitado na rede e lendo o Livro dos Médios, 400 e tantas páginas, né? O livrão bem volumoso. Em 15 dias eu devorei o Livro dos Médios, fantástico. E foi o primeiro livro de Allan Kardec que eu li, o primeiro livro do Espiritismo, né? Que eu li. Até então eu não sabia nada de Espiritismo, nada de projeção astral, nada de espiritualismo de um modo geral, eu não sabia nada dessas coisas. E aí, uma noite, durante essa leitura do Livro dos Médios, nós dormíamos, os homens eram 7 irmãos, mas devia ter uns 6 lá na fazenda. O mais velho já tinha saído de casa. E meu pai, que era militar, tinha comprado umas camas de campanha que mais pareciam umas macas para botar, eram estreitas, para poder caber no quarto. Então os homens todos no quarto com aquelas, tipo maca, era uma cama de campanha no quarto. E na fazenda não tinha luz elétrica. Isso eu estou falando aí de 1977, janeiro de 1977. Quando de noite, na hora de dormir, a gente apagava o candeeiro, era breu total, absoluto. Você não enxergava nada, absolutamente nada. Era como se fechasse os olhos, não enxergava nada. E aí, nós fomos dormir, apagamos o candeeiro, deitei, me cobri, então, e apaguei. Com aquele breu que eu não enxergava nada. De repente, eu, no meio da noite, comecei a sentir algo debaixo da minha cama de campanha, minha maca, né? Batendo de baixo para cima, né? A maca aqui, algo batia aí para levantar, batia, suspendendo a maca, até que numa batida dessa de baixo, aí eu acordei, estava consciente, né? Sentindo essa batida, eu estava consciente, estava lúcido, totalmente lúcido. E aquela maca, uma batida dessa, a maca voou para cima no quarto, mas eu caí em pé no chão. Só que nesse momento que a maca voou, que eu caí em pé no chão, o quarto já não estava mais aquele breu total. O quarto tinha uma luminosidade azulada, um azul que depois que eu comecei a desenvolver a projeção astral, muitas vezes eu vi fora do corpo um azulado claro, como se fosse uma luzinha fraca azul, né? Uma luminosidade baixa, azulada, não é preto nem uma luz branca, é um azuladozinho. Muitas vezes eu vi depois, né? E meu quarto, então, eu enxergava, mas enxergava assim uma penumbra azulada. Não estava o breu total de quando eu fui dormir. E nem estava uma claridade de luz branca acesa. Tá? E nisso que eu caí em pé, havia uma figura, uma forma humana, mas eu não via claramente as feições do rosto, mas me parecia um homem alto, parecendo uns 2 metros de altura, eu tenho 1,72 m, tá? Alguém com 2 metros de altura é bem mais alto que eu. Eu, na época, fazia halterofilismo, era fortinho, mas essa figura era um armário, devia ter era um ombro muito largo, era muito forte. Mas eu, naquele momento, não sei porquê, uma coisa instintiva minha, eu era destemido, eu parti para cima dele. Porque, instintivamente, naquele momento, a única coisa que deve ter me passado pela cabeça, porque eu nem me lembro conscientemente de ter pensado, racionalizado,
isso e a ação que veio, eu pensei, não, eu devo ter na hora, né, achado, sentido, percebido, sei lá, que alguém tinha invadido a casa. Eu não sabia o que era projeção astral. Eu não imaginei que estivesse fora do corpo. Para mim, naquele momento, tudo estava acontecendo real, no mundo material. Eu sentia a maca bater, pular, e eu voei, cair em pé. Aquilo era material, estava acontecendo no mundo material, era real, né? E aí eu parti para cima dessa figura e comecei a lutar, mas era luta de soco, de chute, né? Como eu gostava de fazer, brincando, tinha alguma noção de defesa pessoal, um pouquinho de karatê, de capoeira, que lutei lá na juventude, né? E era forte, fazia halterofilismo na época, fiz um ano de halterofilismo, então eu parti para cima, e ele também me batia, e aquela luta, até que uma hora eu senti que não tinha como eu vencê-lo naquele tipo de luta só no braço. Aí eu peguei a maca, a cama de campanha, e comecei a bater nele, comecei a bater. E nisso que eu estou batendo nele com a maca, eu acordei deitado na maca. Eu estava em pé lutando, de repente eu estava deitado na maca novamente. E abri os olhos. E aí o breu era completo de novo. Eu não entendi nada. Naquele momento, naquela experiência, eu ali aos 18 anos, 1977, eu não entendi nada. Estava lendo o livro dos médios, que não explicava viagem fora do corpo, projeção astral, não explicava nada disso no livro dos médios. Né? Algumas explicações que eu fui ver depois no livro dos Espíritos de Allan Kardec. Tem um capítulo de emancipação da alma que trata um pouquinho, mas ainda superficial disso. Não aprofunda essas questões. Né? E nem chama de desdobramento, nem projeção astral no livro dos Espíritos. Mas o livro dos médios não tinha nada sobre isso. Então, eu naquele momento nem de nada. Aí achei que era o quê? Um sonho. Tive um pesadelo horrível. Que tinha um cara aqui forte e eu briguei com ele. Bom, foi um pesadelo horrível. Anos depois, já nas minhas experiências de projeção, que eu fui entender melhor, eu vim analisar aquela experiência. Já gravei vídeos sobre isso, eu já contei isso em entrevista em rádio, palestras, muitas vezes eu contei essa experiência em palestra, porque eu considero, até onde vai a minha lembrança, a minha recordação, eu considero que essa experiência desse ataque espiritual, lá aos meus 18 anos na fazenda, foi a minha primeira experiência de projeção astral. Por quê? Porque eu saí do corpo consciente, totalmente consciente. Só que eu não sabia que estava saindo do corpo. Olha só a sutileza da coisa, né? Eu saí consciente, lúcido, totalmente lúcido. Mas eu não sabia que estava saindo do corpo. Né? A briga toda foi fora do corpo, a luminosidade que eu vi e tal. E depois eu acordei de novo no corpo, era o breu total, eu estava novamente deitado, a maca estava no mesmo lugar. Então foi uma experiência consciente, lúcida, porém... Guilherme está rindo aí da minha briga. Adorou a briga, né, Guilherme? Brigar com o espírito de soco é ótimo, né? Eu tinha 18 anos na época, não sabia o que era isso. Depois eu evolui mais. Então, essa foi a primeira experiência, né? Mas não sabia nada de experiência fora do corpo. Em 77, eu fui para o Rio, tive algumas experiências espirituais, né, de espírito me dando telefone, me dando tapa na cabeça, me fazendo cócega debaixo do braço, mas não foi projeção astral. Quando eu voltei, já em agosto de 77, voltei para Salvador, e aí, em 78, eu comecei a estudar arquitetura, fiz vestibular, passei, entrei, comecei a cursar arquitetura e tal, e aí comecei a ler outros livros espírita, li toda a obra de Allan Kardec, que eu tinha lido já em 77. Aí, em 78, eu comecei a ler livros da Sociedade Teosófica, vários da Sociedade Teosófica, livros excelentes, né? Doutrina Secreta, Auxiliares Invisíveis, um bocado, muitos livros da Teosofia. E aí, juntamente com a literatura espírita, aquelas obras de André Luiz, Nosso Lar, né? E toda aquela coleção de, acho que 13 livros, acho.
Eu li todos na época, li muitos livros psicografados na época e tal. E de repente, ali pelo meio do ano, junho, eu descobri umas obras de um cara, um escritor, um autor, chamado Ramacharaka. Era o Yogi Ramacharaka. Ele tinha uma coleção de 10 livros. E eu comecei a comprar esses livros, né, do Yogi Ramacharaka. E um deles, não tenho certeza, mas eu acho, eu tinha meio de 19 anos, foi em 78, 43 anos atrás, mas eu acho que o primeiro deles que eu li foi um livro que para mim foi um divisor de águas na minha vida e que me ajudou muito a me desenvolver na projeção astral, como eu vou colocar já já, que foi o Hatha Yoga. O livro, o título é Hatha Yoga, do Yogi Ramacharaka. Ele tem uma coleção de 10 livros. Fui comprando outros também, mas o Hatha Yoga foi um divisor de águas. Por quê? Eu, na época, na minha casa, eu era o maior carnívoro. Eu era o maior carnívoro da minha família. Quando eu li esse livro, aí li também uma Vida de Buda, um livrão grosso, que era de uma tia minha, o livro A Vida de Buda. Aí fui lendo budismo, teosofia, mas principalmente com esse livro do Yogi Ramacharaka, depois um outro livro que tinha postura de yoga, tá? Eu fui somando tudo aquilo ali, e aí, ali de junho para julho de 78, eu, do dia para a noite, que eu era um grande carnívoro, eu virei um vegetariano, como hoje chamam de vegano, na época era um vegetariano radical, naturalista radical, nada que tivesse, nada de origem animal, nada, carne nenhuma, leite, peixe, ovo, nada, queijo, nada. Virei um vegetariano radicalíssimo, emagreci um bocado na época, né? Imagine, eu era um halterofilista, fortinho, quando eu virei vegetariano, tá, eu perdi 10 quilos, para você ver, né? Fiquei parecendo um faqui, bem magrelo, uma barbinha rala, o cabelo comprido, não usava óculos naquela época, e parecia um faqui, meio yogi, é mais para um yogi do que um faqui. Faqui é aquela coisa de deitar em cama de prego, né, enfiar gancho, faqui não. Era um yogi no mundo moderno. E esse livro, com outros que aí eu fui lendo naquela época, a partir de junho de 78, eles me levaram a mudar toda a minha alimentação. Eu comecei a praticar a Hatha Yoga em casa. Eu não conhecia nenhuma academia de yoga naquela época aqui em Salvador, não conhecia, nunca ouvi falar de nenhuma. Comecei a praticar só a partir de livros que eu estava lendo, tinha desenhos das posturas, a descrição, tinha livros clássicos antigos que eu fui encontrando, alguns em espanhol, ainda tem alguns aqui em casa. E a partir de tudo isso que eu fui lendo, desses livros todos, eu já praticando yoga, com a yoga eu praticava muito relaxamento, aprendi a relaxar, deitado, com a respiração, controlava a respiração, controlava o batimento cardíaco. Até então eu estava pensando em projeção astral, era yoga, fazendo meditação. Nos livros dele tinha também o Raja Yoga, então o controle mental, tudo isso eu estava lendo e praticando, meditação, Raja Yoga, concentração, um monte de coisa, né? Com a Hatha Yoga, tá? E aí, de repente, apareceram os primeiros livros de projeção astral. Em 1978, em Salvador, eu só encontrei 4 livros de projeção astral. Hoje deve ter dezenas de livros, né? Dezenas de livros. Naquele tempo, eu acho que ninguém no Brasil mexia com projeção astral, nem Valdo Vieira, em 78, nem Valdo Vieira. Talvez Valdo Vieira ainda estivesse junto com Chico Xavier, em 78. Wagner Borges, nem em sonho. Eu conheci Wagner Borges em 88, através de uma fita cassete que meu irmão gravou fazendo um curso, ele com Valdo Vieira, em 88, 10 anos depois, lá do meu início dessas experiências em 78. Na época não tinha ninguém, não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha Facebook, não tinha grupos, não tinha Orkut, não tinha nada. E eu simplesmente encontrei nas livrarias, eu ia para a livraria direto comprar livros, teosofia, yoga, aquelas coisas todas, e de repente encontrei, não lembro exatamente qual, mas os 4 livros que me ajudaram demais naquele início. Quais foram? Experiências Fora do Corpo, me lembro daquela capa, né, com o cara levantando, saindo do corpo, Experiências Fora do Corpo. A Viagem de uma Alma, Peter Richelieu. Projeção do Corpo Astral. E qual é o outro? Projeção do Corpo Astral. Agora esqueci o nome do
4 livros. Só tinha em livraria em Salvador esses 4 livros. Principalmente a projeção do corpo astral me ajudou demais. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O meu início do desenvolvimento na projeção astral não se baseou em nenhuma técnica descrita nesses livros. Nenhuma. E algumas, não lembro exatamente de qual deles. De não beber água de noite, ficar com sede, para ver se de noite sai do corpo para ir na cozinha. Aí tinha uma série de coisas assim, né, em alguns desses livros. Mas eu nunca apliquei nada disso. Talvez porque eu vinha já do caminho da prática da Hatha Yoga, apesar de pouco tempo, é recente, mas eu considero assim que é uma rememoração do passado. Eu já fui yogi na Índia no passado, eu fui monge budista, essas coisas todas eu pratiquei muito em vidas passadas, já mexi com essas coisas todas em vidas passadas, sacerdote no Egito. Então, era uma recordação, foi uma recordação rápida, num curto espaço de tempo, que aconteceu ali, do meio de 1978 para frente, começou ali, né? Uma coisa muito intensa que aconteceu. E esses livros me ajudaram muito, mas eu já vinha numa prática do relaxamento. Eu já tinha ali alguns meses, quando eu comecei a ter as primeiras experiências que eu vou falar, eu tinha uns 3 meses mais ou menos numa prática, mas é uma prática diária. Eu fazia a Hatha Yoga, praticava a Hatha Yoga, a Raja Yoga, a meditação, todos os dias. Eu fazia o pranayama, aquela prática respiratória para absorção de prana, 3 vezes ao dia, de manhã cedo, depois do almoço e antes de dormir de noite. Eu estava vivendo para aquilo. Faculdade, eu só ia para aula. Não estudava nada naquela época, né? Até mais para o final do ano eu pensei em abandonar tudo. Acabei abandonando a faculdade de arquitetura, mas eu ia abandonar para ir embora para a Índia, quase fui embora para a Índia para estudar yoga, ir para o Nepal, quase que foi, mas acabei não indo, ficando por aqui, né? Mas eu tinha já alguns meses então, como eu disse, nessa prática do relaxamento. Eu estava dominando o relaxamento. O relaxamento consistia basicamente em estirar o corpo deitado, como eu descrevo em um vídeo no meu canal, né? Barriga para cima, as pernas tiradas, braço tirado ao longo do corpo, né? E ia respirando profundamente e lentamente. Inspirava lentamente, soltava lentamente. Inspirava lentamente, mais lenta do que eu estou falando, bem lentamente. Encher bem o pulmão e soltar lentamente. Isso ficava vários minutos, né? Aquilo já dava um torpor no corpo. Chegava uma hora que eu não estava mais sentindo, né? Já não estava mais sentindo o corpo. Antes de eu ler os livros de projeção astral, eu já estava dominando esse relaxamento. Aí, quando veio a leitura desse livro de projeção astral, eu peguei a prática do relaxamento com todo o controle mental, né? Aquela coisa mesmo do controle, da vontade, tudo que eu estava aprendendo, um pouco até com a teosofia também, o caminho da vontade, né? Peguei um pouco da teosofia, muito da prática da yoga, da Raja Yoga, da Hatha Yoga para o relaxamento físico, Raja Yoga para o domínio mental, o controle mental, tudo aquilo junto foi que me levou a eu desenvolver a minha técnica. Não patenteei, nem vou patentear, né? Não vi, não li nenhuma técnica exatamente igual a minha ainda. Pode ser que tenha livros aí que eu não li, mas não li, né? Eu criei uma técnica que eu batizei depois com o tempo de dormir acordado. Luiz Roberto, como é que você pode dormir acordado? Que paradoxo, maluquice é essa? Como é que você dorme acordado? Porque o relaxamento físico me levava ao corpo adormecer fisicamente. O corpo adormecia. O corpo entrava num relaxamento profundíssimo, de não sentir mais o corpo. Mas no início eu fazia isso, fazia esse relaxamento físico, as primeiras vezes, né, já lendo os livros de projeção astral, que eu comecei a pensar em sair do corpo. Quando eu comecei a pensar em sair do corpo, já vinha fazendo o relaxamento, né? Os primeiros dias, as primeiras noites que eu tentei fazer isso, eu simplesmente dormia, adormecia. E é comum, todo mundo que for fazer isso no início, dorme mesmo, né? A pessoa dorme mesmo. Você relaxa e dorme. Porque é o que a gente costuma fazer de noite, né?
relaxa, relaxa, relaxa e dorme. Mas aí é que entrava e que entrou a Raja Yoga, o controle mental, o controle da vontade, a vontade firme, o pensamento firme, controlado, educado, né? O autodomínio, isso tudo a yoga me ajudou muito. E claro que tem coisas lá do passado, práticas já de outras encarnações, é lógico, né? Foi tudo absorvido e aprendido nessa vida. Mas a yoga, não só a Hatha Yoga, me ajudou muito. Por quê? Eu comecei a levar o corpo ao adormecimento, aquele torpor físico, né? A primeira etapa que eu sentia era o corpo ficar pesado, 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 cada vez mais pesado, parecia que estava afundando os braços na cama, estava afundando na cama, né? Sempre que eu começava, a primeira etapa do meu relaxamento era o corpo ficar pesado, pesado, parecia que estava afundando no colchão. Sempre sentia isso. Mas depois de um tempo de prática, eu comecei a perceber uma segunda etapa do relaxamento. Tá? Qual é essa segunda etapa do meu relaxamento? Depois de um tempo sentindo o corpo pesado, 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 eu de repente passava a sentir o corpo leve. Eu me sentia leve, muito leve. E aí, foi aí que começaram as minhas primeiras experiências de, já pensando na projeção astral, porque eu já tinha lido esses 4 livros de projeção astral, eu já estava tentando fazer a projeção astral, né? E eu já pensando em sair do corpo, não só relaxar, como no início eu estava só relaxando, como eu já tinha lido os livros de projeção astral, agora eu quero sair do corpo. Então, a primeira etapa, senti o corpo pesado, pesado afundando na cama. Depois senti o corpo leve. Aí comecei, a primeira vez senti a minha mão flutuando. Só a mão flutuando em cima da cama. Eu abri o olho assustado para olhar a mão lá na frente, né? Abri o olho assustado para ver se era a minha mão física. A curiosidade era muito grande. A curiosidade é grande, eu só tinha 19 para 20 anos. Era curioso, eu queria ver se a minha mão estava flutuando, estava levitando. E não estava. A mão estava lá, inerte. Aí eu cortava a experiência, né? Tinha que começar tudo de novo, né? Aí, às vezes, no mesmo dia eu não conseguia mais. No outro dia, fazia todo o relaxamento novamente, sentia a mão flutuar. Aí eu já não abria o olho. Eu sabia que eu acordava, eu não abria o olho. Senti o braço flutuando. Isso vai um dia, 2 dias, 3 dias, né? O braço flutuar. Até que alguns dias depois, não lembro exatamente quantos dias, tem 43 anos, alguns dias depois, nessa prática, eu já facilmente, rapidamente, levava o corpo a esse relaxamento profundo e me sentia afundando na cama. Não demorava muito a sentir o corpo leve, me sentia leve. Depois, mais na frente, né, e às vezes eu digo para algumas pessoas que fazem perguntas no meu canal no YouTube, eu estou sentindo o corpo leve, o que é que eu faço? Estou sentindo a energia, estou sentindo a vibração no corpo, o que é que eu faço? Pense em levantar, levante. Foi aí que aconteceu a minha primeira experiência, ainda que pela metade. Eu simplesmente estava, um belo dia, né? Depois da experiência do braço balançar, eu já estava sentindo, mas não senti o corpo todo flutuando, não estava totalmente desligado do corpo físico. Estava parcialmente desligado. As minhas primeiras experiência, minhas primeiras tentativas foram assim, era a mão, o braço, foi evoluindo, até que um dia eu tinha inclusive mudado de quarto, estava no outro quarto, e aí um dia eu estava deitado, fiz todo o relaxamento, primeira etapa, segunda etapa, o corpo leve, senti pela primeira vez na época, os livros que eu lia, eu não me lembro de falar de estado vibracional, de EV, eu só fui ouvir falar em EV muitos anos depois, não lembro através de quem, se foi Wagner Borges, não lembro mais quem foi, que falava de EV. Na minha leitura naquela época, não falava em EV. O que eu falava, que eu escrevo, já botei no meu livro Sanacan 1, que eu descrevo essa época bastante, né? É bem autobiográfico desse início do meu desenvolvimento, da projeção astral, o Sanacan, o Mestre no Além. E eu sempre falei em palestras, em vídeos, né, que eu sentia uma vibração, como se fosse um choque leve, um choque fraco, um choque indolor. Eu sentia essa vibração no meu corpo todo, circulando. Mas era natural, eu não tinha provocado, eu nem sabia que isso aconteceria, ou que tinha que acontecer para eu sair do corpo. Os livros que eu li na época, eu não lembro de falar disso.
Eu não lembro de falar disso. Mas eu senti como uma coisa natural, um fenômeno natural. De repente senti aquela vibração no corpo, aquele choque, né? Não fiquei com medo. Aí eu pensei, vou me levantar. Um pensamento, vou me levantar. Eu já estava sentado na cama. Tão logo eu pensei, vou me levantar, eu já estava sentado. Você vê a velocidade de deslocamento do corpo astral, do corpo espiritual, do perispírito, né? Pum, eu estava sentado. Vi na parede, na frente de mim, umas cores, uma cor assim meio um verde abacate, um vermelho brilhante, vi umas duas cores. Quis me levantar mais, para ficar em pé, para sair da cama, mas senti as minhas pernas presas. Eu senti uma pressão, uma coisa nas minhas pernas. Aí eu tive medo. E no momento que eu tive medo, acordei na cama. Acordei. Cortei a experiência. Pelo medo. Tive medo. Aí o que era? O que é? Por que eu senti essas pernas presas? Fui entender depois que eu tinha uma mania, desde a infância, que vinha a minha avó, com as histórias dela de espírito, não sei o quê, né, o espírito vinha pegar o pé com aquela mão gelada e tal, eu tinha medo, então eu cresci até jovem, o calor que estivesse fazendo, eu botava uma cobertinha, um lençolzinho, pelo menos nos pés. Meus pés não podiam ficar de fora. Tinha que cobrir os pés, para nenhuma alma penada da mão gelada vir pegar nos meus pés. Era uma coisa que vinha da infância. Eu não conseguia me libertar. Então, parte da minha perna estava coberta com um cobertor, um cobertorzinho pesado, né? Desse dia, era um cobertor pesado. Só parte da perna, não era por causa de frio, mas cobria, sei lá, até o joelho, talvez, né? E foi essa repercussão, o fenômeno da repercussão, né? Algo que acontece no físico, você vai sentir no astral e vice-versa. Foi essa pressão desse cobertor em cima da minha perna que eu senti nas pernas do corpo astral, essa pressão, me senti preso. Claro que se eu já tivesse um outro conhecimento mais avançado, depois nada disso foi mais um obstáculo para mim, à medida que eu fui me desenvolvendo, né? Mas se naquele momento eu já soubesse disso, não é nada, pum, levantava, atravessava. Depois eu passei a atravessar a porta, a parede, voar, né? Então aquele cobertor não era um obstáculo, mas para eu que estava iniciando, totalmente ignorante de tudo que estava envolvido na projeção astral, eu fiquei com receio, tive um medo quando eu senti as minhas pernas presas. Aí nesse menor receio, eu voltei para o corpo, cortei. Tá, então essa foi a primeira projeção consciente, provocada, produzida, né? Mas foi pela metade. Por que eu digo pela metade? Porque só a metade do corpo saiu, outra metade ficou presa. Saí pela metade. Mas, dias depois, foi uma sequência muito rápida. Mais ou menos a partir de setembro de 78, né? Foram 3 meses do momento que eu comecei a praticar os relaxamentos, até eu começar a sair do corpo consciente, foram 3 meses só. Foi muito rápido. As minhas experiências foram muito rápidas, foram muito intensas. Tinha uma assistência espiritual que eu fui vendo. Quando eu comecei a sair integralmente, eu vi que tinha espírito me ajudando, me assistindo, né? Os amparadores, né? Os mentores, os guias espirituais. Estava ali me auxiliando. Mas eu tive que fazer a minha parte. O meu desenvolvimento teve esforço meu, um auxílio, claro, mas teve o meu esforço de desenvolvimento. Praticar o relaxamento, a respiração, induzir aquilo tudo, ter que superar o medo. Aí veio, né? Dias depois dessa primeira, pela metade, que eu tive medo de sair por causa do cobertor, dias depois veio uma segunda, em que eu produzi todo o relaxamento. Primeira etapa, corpo pesado. Segunda etapa, corpo leve, vibração. Aí eu vi uma voz feminina dizer, meu apelido é Peto. A voz dizia, saia Peto. Simplesmente isso, saia Peto. E eu aí me levantei, comecei a me levantar. Agora não fui rápido como da primeira vez que eu fiquei sentado, né? Eu levantei devagar, câmara lenta, e fiquei em pé e fiquei de frente para ela. E aí tive a grata surpresa, isso foi muito bom para mim, como uma primeira saída astral consciente. Estava lúcido, estava enxergando tudo muito claramente, mas eu estava meio como se eu tivesse dopado,
né? Estava lento, movimento lento, a mente ainda estava meio lenta, mas eu estava vendo tudo, estava entendendo tudo, mas eu não tinha ainda um controle do meu corpo astral, né? Foi a primeira vez que eu saí consciente e provocado. E aí, qual foi a grata surpresa? Que mulher era essa do meu lado? Não era um espírito desencarnado. Era uma amiga minha, conhecida minha, do centro espírita que eu estava frequentando. Desde o ano anterior, desde 77, setembro, 77, por aí, eu comecei a frequentar um centro aqui em Salvador. Né? E 78 estava frequentando, eu já conhecia essa mulher. O nome dela era Selene, eu falo dela no Sanacão. Selene. Eu sabia, eu conhecia a Selene, sabia que ela não estava morta, desencarnada. Né? Ela estava ali, viva, projetada, fora do corpo. Depois eu perguntei a ela se ela lembrava de alguma coisa. Não lembrava de nada, mas ela estava lá me auxiliando. Em parte, essa projeção astral foi assistida, como chamam, né? Foi assistida. Eu não sabia, tinha alguém me assistindo e tal. Né? Mas eu produzi todo o processo, todo o relaxamento que levou à saída. Saia, eu saí. Pode ser que tenha dado um passe, não sei, porque eu ainda estava no corpo, eu não vi essa parte inicial. Né? Mas depois eu comecei a sair sozinho, sem ter ninguém para me auxiliar, sem ser assistida. Né? Então, essa primeira experiência, eu saí, levantei, aí, de repente, eu olhei para o lado, vi que entrava uma bola, assim, de uma luz vermelha, brilhante, muito forte, invadiu meu quarto, atravessou a porta, eu dormia com a porta do quarto fechada, atravessou a porta do quarto, invadiu meu quarto, veio em minha direção, e eu via que tinha uma mulher ali dentro. Eu via que uma figura, assim, uma mulher, um rosto, com raiva, né? E vinha para cima de mim. Aí, numa primeira experiência, o susto foi muito grande. Acordei, voltei pro corpo. O susto me pegou de surpresa. Primeira experiência, eu ali, meio dopado, lerdão, e vem em cima de mim, igual aquela mulher de preto, aquele filme, né, que vem em cima do médico. Do médico não, advogado, né? A mulher de preto que vem em cima. Foi uma mulher, só que uma mulher de vermelho, brilhante, com raiva, e veio em cima de mim, eu acordei. Aí interrompi também essa experiência. Então, essa foi a segunda experiência de projeção consciente. Comecei, então, a partir de ali, a partir mais ou menos de setembro de 78, aí eu comecei a ser outras. Aí tinha outros espíritos que estavam ali, eu fui explorando o meu quarto, e aí fui, aos pouquinhos. Mas tem uma experiência que eu gosto muito de contar, já contei mais de 100 palestras, tem vídeo relatando também, uma experiência que eu acho que foi uma das mais importantes naquele meu início do meu desenvolvimento da projeção astral, que eu chamo da experiência do ovo frito. Ela é famosa como a experiência do ovo frito. Vocês vão entender por que ovo frito. Um dia, na época, minha mãe sempre me acordava às 6 horas da manhã para ir para a faculdade. E aí, 5 para as 6, mais ou menos, eu acordei, olhei para o relógio ficava pendurado assim na cama, né, no recurso da cama. Eu acordei, olhei para o relógio, aí vi assim, ainda tenho 5 minutos, sabe aqueles 5 minutinhos que você ainda tem? Você vai levantar 6, mas faz 5 para as 6, 5 minutos. Eu vou aproveitar esses 5 minutinhos, eu vou aproveitar os 5 minutinhos. Faltam 5 minutos, eu aí de novo baixei a cabeça e relaxei. Eu ainda vinha com o relaxamento da noite, né? Apesar de ter acordado, eu levantei a cabeça, olhei e tal, mas quando eu deitei, eu entrei no relaxamento rápido, muito rápido, deitado. De repente, num instante, eu estava em pé na porta da copa lá do apartamento em que a gente morava, meus pais. Eu estava em pé na copa, parado na copa. Dentro eu via um irmão meu, Jorge, sentado na cadeira, na mesma posição assim, que estava quase de frente para mim. Via, era copa e cozinha, tinha um meio muro assim, separando a copa e a cozinha. Minha mãe estava na cozinha, fritando ovo, essas coisas, sempre comia ovo no café da manhã, todo dia, né? Ou era ovo quente ou frito, mas a gente gostava mais de frito.
E eu via minha mãe sair da cozinha e vinha, passava por trás de meu irmão e colocava um pratinho com ovo. Eu olhava o ovo, aí dava um close. Aí eu não sei se a minha consciência ia lá junto do ovo, ou se o ovo vinha perto de mim. Eu sei que foi um close com sua câmera, uma câmera dá um close bem de perto daquele prato de ovo, bem de perto, e vi aquela gema avermelhada, brilhante, aquela gema forte, né? E aí de repente, eu acordei. Foi só isso. A experiência foi só isso, acordei. Foi rápida, segundos, não sei se durou um minuto, na nossa noção de tempo do plano físico. Aí acordei na cama, que interessante, que sonho que eu tive, interessante. Porque eu não levantei conscientemente, eu não produzi o fenômeno, né? Não foi aquela saída consciente provocada. Eu deitei, relaxei para aproveitar aqueles 5 minutos e de repente eu já estava lá na porta. Não tinha pensado, vou sair do corpo, vou lá à porta para ver o que é que está acontecendo na cozinha. Nada. Uma coisa, pum, eu fui. Sem querer, inconscientemente. Aí despertei na cama, levantei, aí já olhei, aí já era 6 horas, né? Tudo isso aconteceu dentro daqueles 5 minutinhos que eu queria aproveitar. Levantei, fui no banheiro, urinei, lavei o rosto, papapá, e fui para cozinha tomar café, para ir para a faculdade. Quando eu cheguei na porta da Copa Cozinha, parei no mesmo lugar, na mesma posição que eu tinha estado minutos antes. Parei, vi que meu irmão Jorge estava sentado exatamente na posição que eu tinha visto, minha mãe estava lá na cozinha, vi que no lado de meu irmão havia um pratinho daquela mesma cor que eu tinha visto, sujo da gema, melado da gema mole, né? O pratinho fica sujo, melado da gema, vocês já tinham comido ovo, foi o tempo dele comer ovo, tá? E ele já estava tomando um café com leite, botando as bolachas dentro e afundava, que era como a gente costumava fazer, desde a infância, adolescência, a gente gostava de comer as bolachas Maria afundada no café com leite e tal. E aí eu parei e fiquei olhando para ele, né? E aí ele, o que foi, Beto? Eu falei, eu ficava parado assim com o olho arregalado dele, o que foi, Beto? E eu não dizia nada. O que foi, Beto? Fala, o que foi? Foi, o que aconteceu? Aí eu contei. Contei assim, eu estava aqui nesse instante, eu vi isso, minha mãe veio assim, falei para você, babá. Ele confirmou tudo que eu relatei que eu tinha visto, né? Então, essa foi uma experiência, a primeira que eu tive durante o dia, na luz do dia, dentro de casa, e que eu vi familiares que estavam no corpo. E depois que eu voltei para o corpo, eu confirmei que realmente aquilo que eu tinha visto realmente tinha acontecido. Então, essa experiência lá naquele iniciozinho ali de setembro, mais ou menos, de 78, essa experiência me deu uma força, me deu uma convicção, ela me deu uma certeza de que aquilo não era apenas um sonho, não era apenas um sonho, que aquilo era real, que eu realmente tinha saído do corpo e tinha estado lá, o que eu vi realmente aconteceu, não foi coincidência, tudo se encaixava mais ou menos naquele tempo, dentro daqueles 5 minutos que eu cochilei e depois acordei novamente. Tudo aconteceu porque se encaixava dentro daquele tempo. Então essa experiência fortaleceu a minha convicção, a minha certeza, tá? Na realidade da experiência fora do corpo, da projeção astral. Então essa experiência, que até hoje eu conto nas palestras, ela teve uma importância enorme para mim. Então a minha técnica, ela é uma técnica simples, que eu chamei, como eu falei, há minutos atrás, de dormir acordado, que era um relaxamento muito simples, simplesmente induzir um relaxamento profundo corporal. Aí eu tive que fazer um controle, que a yoga me ajudou muito, um controle mental, de, o nariz está coçando, levando a mão a coçar o nariz. Não, a coçar a boca, a coçar a orelha, a coçar a cabeça. Eu tive que aprender a controlar tudo que é tipo de coceira. Tudo. Tinha que aprender a controlar. No início eu vinha cortar, cortava o relaxamento.
né? Então eu aprendi a me controlar, e pode coçar, porque eu não vou coçar. Isso é um controle mental, é um domínio mental, um autodomínio, um autocontrole, né? Que eu desenvolvi com a yoga. Não só a Hatha Yoga, mas com a Raja Yoga, o controle mental, né? Concentração, direcionar a mente, vontade. E para sair do corpo, uma coisa que eu tive que controlar também, esse controle mental, porque quando eu chegava num ponto de relaxamento profundo, de não sentir mais o corpo, né? Como eu disse, nas primeiras vezes que eu fiz isso, eu dormia. Relaxava, relaxava, relaxava e dormia. Perdia a consciência no plano físico, no corpo físico. Apagava, mas não saía do corpo consciente. Então eu tive que ter um controle maior, desenvolvi um controle maior para não dormir. Conseguir manter a mente alerta, desperta, apesar do corpo ter sido induzido àquele relaxamento profundo. O corpo dormia. Eu fazia o corpo físico dormir. Mas a mente não dormia, a mente continuava acordada, alerta, desperta. Por isso é que eu batizei minha técnica de dormir acordado. Fazia o corpo dormir, mas mente, eu indivíduo, eu consciência, eu espírito, não dormia. Ficava acordado. E foi assim, com base nessa técnica simples, que para mim deu ótimo resultado e num curtíssimo espaço de tempo. Eu nunca disse que a minha técnica é superior ou é melhor do que a de outros. Eu já li outras técnicas, conheço pessoas que fazem com outras técnicas. Hoje eu digo o seguinte, sabe qual é a melhor técnica? É aquela que você pratica e que dá bons resultados para você. Pronto, ponto final. Tá bom. A melhor técnica é aquela que você se encontrou e que deu resultado para você, seja qual for. Né? Tem gente que consegue fazer com a minha técnica, tem gente que não consegue. Tem gente que tenta várias outras técnicas de vários projetores conscientes e que não sai também, que não consegue. Eu não conheço nenhuma técnica infalível que todo mundo faça e infalivelmente, todos os dias que quer, consegue sair consciente do corpo. Não conheço nenhuma técnica. Se tiver, me contem, me apontem onde é que está escrito para eu ler, porque eu não conheço. A minha também não é infalível. Tem um monte de gente que faz, que tenta com a minha técnica também e não consegue. Para mim, deu um resultado enorme e rápido. Então, eu só fiquei na minha técnica, nunca pratiquei outras técnicas. Conheço de ouvir uma palestra, eu li em algum lugar, mas eu lhe digo com toda sinceridade, digo a vocês com toda sinceridade, eu nunca pratiquei outra técnica. Por quê? Porque a minha deu resultado. Aquela que eu criei deu resultado para mim, então para que eu ia fazer outras, né? Então ali, a partir de 70, incontáveis projeções conscientes, muitas, né? Que o tempo aqui não vai dar para eu contar muitas delas, né? A gente já tem aqui uns 50 minutos, né, que eu estou falando. Você vê como eu digo que eu falo muito, né? Deixar, eu vou adiante. Se quiser, eu sigo, né? Eu faço palestra, às vezes eu conto 10 experiências assim que eu acho as mais interessantes, eu relato 10 e tal, mas isso é palestra para 2 horas, analisando cada uma delas. Demora, né? Palestra de 2h30, 3 horas, né? Eu falo o tempo que me derem, né? Mas eu fui, ao longo desses anos, 78, 79, que foi ali o meu início, eu tive muitas experiências interessantes. No início, as experiências eram mais curtas. Depois, com o tempo, essas experiências foram ficando mais longas, né? Tive muitas experiências que, se eu for pensar assim, em termos de tempo terrestre, e aí eu faço algumas comparações com o tempo terrestre daqui do plano material, essas experiências duraram horas. Por exemplo, uma delas, eu fui numa cidade, no plano espiritual, o espírita gosta de chamar de colônia, né? Uma cidade muito espiritual, levando o meu filho caçula. Ele era garoto na época, iniciando a adolescência, eu me lembro agora que idade tinha, mas 12, 13 anos. Eu levei ele numa cidade muito espiritual, num lugar que parecia, era tipo um shopping, no mundo espiritual. Não vou dizer que é um shopping não, porque eu não rodei ele todo, eu não vi tudo, né? Mas semelhante a um shopping. Um lugar onde tinha um cinema.
E nós fomos ao cinema. Vocês já foram ao cinema no mundo espiritual? Tem cinema no mundo espiritual? Tem coisa lá, tem muita coisa que tem aqui também. Algumas iguais, e outras muito melhores, muito superiores. Depende de para onde a gente vai, fora do corpo. Essa cidade é uma cidade no plano claro, iluminado, sem perigo nenhum. Então nesse lugar tinha um cinema, nós fomos ao cinema, nós assistimos um filme inteiro, eu estava totalmente consciente durante todo o filme que estava acontecendo com meu filho. Se a gente pensar assim, pô, um filme terrestre, o quê? 1h30, 1h45, 2 horas, então no mínimo esse tempo aí, um filme. Se for fazer uma comparação com o plano terrestre, assisti o filme inteiro. Quando o filme terminou, eu saí com meu filho comentando o filme pelo corredor desse lugar. É um edifício, tinha mais de um andar, e vou dizer por quê. E a gente saiu comentando. Aí chegamos num lugar que tinha um janelão de vidro grande, terminava a ser um corredorzinho, era uma parede de vidro grande. E eu conversando com ele sobre o filme, comentando o filme, chegava perto dessa parede, olhava para baixo, lá embaixo, ou seja, a gente estava ali no segundo ou terceiro andar, pela altura, pela inclinação que eu via, uma quadra de tênis lá embaixo, uma certa distância, tinha uma quadra de tênis, e tinha 2 pessoas, pareciam jovens, jogando tênis. Fora desse prédio que eu estava, tinha um cinema, lá de fora tinha uma quadra de tênis, tinha 2 pessoas jogando tênis, e eu conversando com meu filho sobre o filme e olhando aquelas pessoas. Uma das pessoas olhou para cima e nos viu e acenou, deu um adeuzinho para nós. Aí também eu respondi, deu um adeuzinho. Ou seja, essa experiência, ela, se for pensar em termos de nosso tempo, é mais de 2 horas. Foi uma experiência longa. Tive outras, tive uma exoprojeção, que eu até gravei um vídeo aí para o Guilherme, estava pedindo alguns vídeos de exoprojeção, projeção saída da Terra, que também foi uma projeção longa, por volta de 2000 e... Eu tenho um vídeo contando ela no meu canal, não sei se 2006 ou antes de 2006, não me lembro exatamente que ano não. E que eu saí do corpo consciente, peguei meu filho, eu morava numa casa na época, em Vila do Atlântico, aqui em Salvador. Saía do corpo, ia no quarto do meu filho, pegava ele, meu filho na época tinha uns 9 anos, estava com cabelo grande. Peguei meu filho, abracei ele com o braço, e aí suspendi os braços, tipo Superman, e aí voei, atravessei o teto da casa, com um foguete, segurando meu filho aqui, ó, abraçado, com o braço, e o outro esticado, tipo Superman. Atravessei o teto e fui subindo. Era de noite. Essa projeção foi de noite mesmo. A cidade estava escura, só com aquela luz de poste, mais escura. Não era de dia. E eu subia. Chegou uma hora, estava assim com tanta velocidade. Chegou uma hora que comecei a sentir as nuvens. Não sentia no corpo, mas eu via as nuvens. Eram nuvens brancas, mas era noite. E eu estava atravessando essas nuvens. Eu estava atravessando as nuvens, com meu filho, segurando meu filho, atravessando as nuvens, até que acabaram as nuvens, não tinha mais nuvem nenhuma. E aí eu comecei a ver aquele céu estreladíssimo, milhões de estrelas, para onde olhasse, era aquele mar de estrelas, não tinha obstáculo nenhum para a minha visão. Obstáculo nenhum para a minha visão. Aquela visão fantástica, maravilhosa, aquele céu estrelado. E eu continuava voando, subindo. Depois de um tempo subindo, eu pensei que eu devo estar muito longe da Terra. Eu estou muito longe da Terra. Aí parei no espaço. Parei. Não tem gravidade, não tem pra onde cair, estou no corpo astral, não ia cair mesmo. Parei, segurando meu filho, e olhei para baixo, me virei para olhar para baixo, para a terra. Eu vi a terra, uma bola, como se fosse uma bola de futebol grande, assim, lá longe. Eu vi a terra com uma bola, totalmente fora. Não vi a definição de país, fronteira, nada disso, Você vê a terra de fora,
Você vê aqueles continentes, mas com uma coisa só. A América, aquela coisa só. A África, a Europa, você define porque você sabe geografia, está acostumado a ver. Você sabe, ali é a Europa, ali é a Ásia, ali é a América. Né? Mas, e com as massas brancas de nuvens cobrindo algumas partes do globo terrestre. Eu vi a Terra de fora. Né? Essa foi uma das exoprojeções mais nítidas que eu tive, para mim fantástica. Só que, naquele momento, eu tive medo. Por mais que a gente leia alguns autores dizerem, não, o cordão astral se estica ao infinito. Ele foi ao infinito. Você pode ir no buraco negro, ele foi ao buraco negro. Você pode ir a outra galáxia, ele foi a outra galáxia. Para saber se estica mesmo dessa forma. Quem é que sabe? Quem é que tem certeza disso? Só quem vivenciou, né? Eu nunca vivenciei, nunca me arrisquei. Né? Não conheço ninguém que eu acredite que tenha ido fora do corpo a uma outra galáxia. É longe pra caramba, são milhões de anos-luz de distância. Ainda mais sozinho, eu não conheço. Então, naquele momento, aquela foi a minha primeira experiência lúcida, consciente, de eu estar no espaço distante da Terra. Eu vi a Terra distante. Naquele momento eu tive medo. E eu estava com meu filho, ainda tem esse agravante, eu estava com meu filho, eu estava sozinho. Se eu tivesse sem ele, eu estaria sozinho. Mas eu, além de eu estar assim, ficando sozinho, sem ter um guia espiritual, um mentor, um amparador, não tinha ninguém me acompanhando, não tinha ninguém de mim. Era só eu e meu filho, porque depois de um tempo eu comecei a sair sozinho, viajar sozinho, por aí. Eu tinha essa segurança, né? Eu estava com meu filho. Mas eu sentia um medo. Eu senti um medo. E se eu for mais além e não conseguir voltar? E se o meu cordão se romper? Eu não sei qual é o limite desse esticar do cordão. A gente tem muita teoria, a gente lê muito. Né? Mas concretamente, prática. E foi a minha primeira saída da Terra com meu filho. Eu não vou me arriscar e principalmente não vou arriscar o meu filho. Na dúvida, vamos voltar. Aí, desci. Aí, interessante, como eu disse no vídeo que eu tenho na internet, nós não temos GPS fora do corpo. Como é que você, do espaço, lá longe, que é o seu planeta, você nem vê o Brasil bem definido, muito menos a Bahia, a cidade onde eu morava, a minha casa, como é que eu vou direitinho para minha cidade? Não tem GPS, é instintivo. Você pensa, vou voltar para casa, vou voltar para o corpo, você vai bater direitinho na sua casa, vai voltar, tipo, toma um susto, for, né, tiver em perigo, você vai voltar para o corpo. É uma coisa instintiva, o corpo ele puxa, você volta para o corpo que você está ligado a ele. É uma autodefesa instintiva, né, do corpo físico com o corpo astral, esse cordão ali que liga os dois, energético. Essa ligação é muito forte. E ninguém pode chegar ali e cortar com a tesoura astral e cortar. Isso não existe, isso é um mito de pessoas que não têm realmente conhecimento disso. Quem estuda um pouquinho já sabe que isso não existe, né? Ninguém vai chegar lá com uma tesoura e cortar o cordão astral. Mas aí eu voltei, desci com meu filho numa praça, pertinho na minha casa. Aí ficamos um tempinho ali, aí eu não lembro do momento em que eu retornei para casa com ele. Não lembro. A finalização, eu não lembro. Muitas vezes eu saio do corpo consciente, vou para lugares, faço lugares, fico um bocado de tempo fazendo coisas, encontrando gente, mas depois não lembro do retorno para casa. Muitas vezes eu não lembro. Outras vezes eu não saio consciente. Eu já me deparo em algum lugar, aí eu estou lúcido, consciente, alguns chamam de sonho lúcido, né? Estou consciente ali, mas eu não lembro de ter saído do corpo conscientemente. Mas faço um bocado de coisa e volto muitas vezes para casa consciente. Então isso varia muito. Nem toda a experiência que eu tive ao longo desses 43 anos foi assim, saiu lúcido e voltou lúcido. Não. Sabe, saí consciente, lúcido, provoquei a experiência, mas não voltei consciente. Ou seja, eu não lembro do retorno. Né? Quer te falar assim de saída consciente ou não? O que eu digo é o seguinte,
A gente não sai do corpo desmaiado, nem em coma. Então a gente sai do corpo consciente. Você não está em coma, não está desmaiado, não está dormindo. O espírito está consciente, né? Aí na minha interpretação, a questão é lembrar quando voltar para o corpo. Sair consciente, a gente sai, porque se alguém estiver olhando você sair, vai ver você saindo conscientemente do corpo, conversando. Mas aí depois que você acordar, a pessoa também no corpo, perguntar a você lembra de ter saído, tem contato comigo? Você não lembra de nada. Ou lembra já de estar em algum lugar, né? É a lembrança, a recordação. Mas você o tempo inteiro estava consciente. Mas claro que é uma questão de ponto de vista, é uma questão de interpretação, de ângulo de visão, de considerar. Tá. Projeção astral mesmo, eu considero, hoje, costumo dizer, porque viagem astral, experiência fora do corpo, para mim é um gênero. Você lembra, mesmo que você lembre como um sonho, mas todas as características de uma experiência fora do corpo, é uma experiência fora do corpo. É uma viagem, você viajou fora do corpo, é uma viagem astral. Agora, e a projeção astral? Projeção, o ato de se projetar, é essa saída. Então, a projeção astral mesmo, eu considero, você sai consciente. Pode ser provocada ou não, pode ser induzida ou espontânea. Né? A da fazenda lá, que eu briguei, que eu lutei, foi uma experiência de projeção astral, né? Experiência fora do corpo. Não foi viagem astral, porque eu não viajei para lugar nenhum, não saí do quarto. Mas se você está fora do corpo e viagem astral, tá, foi uma viagem astral, foi uma projeção astral, porque eu estava consciente, eu saí consciente, mesmo não sabendo que estava saindo do corpo, mas eu estava consciente. Naquele momento eu estava consciente, fora do corpo, totalmente consciente, totalmente lúcido. Né? É uma projeção astral, não induzida, espontânea. Depois tive muitas ao longo dos anos, muitas, até hoje eu tenho experiências de projeção astral, a saída do corpo consciente, mas sem eu provocar. Eu posso ir dormir, não estou nem pensando em sair do corpo, durmo, de repente no meio da noite, eu saio consciente, espontaneamente. É uma projeção astral? É, espontânea. Saiu consciente, para mim é uma projeção astral. Mas você não provocou, não produziu. E você só sai do corpo se for provocado, produzido? Não. O normal de todos nós é, de noite, quando dormir, sair do corpo. É normal. É normal do espírito. Quando o corpo dorme, o espírito quer sair, refazer suas energias, vai fazer alguma coisa, vai encontrar alguém. Isso é normal, é comum. O espírito sair do corpo e vai querer encontrar alguém. Isso é o normal, é sair do corpo. A questão é lembrar do que fez fora do corpo, quando volta para o corpo, quando acorda. Né? A maioria das pessoas não lembra de nada. Uma parte lembra parcialmente, lembra de pouca coisa. E bem poucos conseguem ter uma recordação maior, com maior nitidez, com maior lucidez do tempo em que esteve fora do corpo. Isso pode ser desenvolvido? Pode. Eu desenvolvi, eu não nasci. Se isso for considerado um dom, não é uma mediunidade, como depende do espírito. Uma faculdade anímica, mas sair do corpo é normal, faz parte da vida. Mas aprender a sair consciente como eu aprendi sozinho, a desenvolver uma técnica para sair sozinho, né? Se isso é um dom, uma habilidade que eu desenvolvi, que eu não nasci com ela, eu não nasci fazendo projeção astral conscientemente. Eu só consegui sair consciente quando eu comecei a desenvolver, como eu contei no início, né? Com a Hatha Yoga, o relaxamento, aquelas duas etapas, que eu falei bem no início dessa transmissão. Eu aprendi a sair do corpo consciente. Eu desenvolvi uma técnica, um jeito que funcionou para mim, como eu disse, para eu sair consciente. Né? Foi a forma como eu desenvolvi. Eu não nasci com essa facilidade. Tem gente, principalmente médiuns, tem gente que é médium que tem toda a facilidade, eu conheço vários. O médium, numa reunião mediúnica, já tem facilidade de se desligar do corpo, parcialmente ou totalmente. Para ele sair do corpo é muito fácil. Qualquer médium que queira desenvolver, desenvolve com muito mais facilidade do que eu, que eu não sou médium de incorporação, de psicofonia. Não tenho essa habilidade, esse dom, a mediunidade de, né, me afastar, ainda que parcialmente, para que um outro espírito, uma outra consciência venha se manifestar através do meu corpo. Eu não tenho, eu não sou médium de incorporação, de psicofonia.
né? Então, eu não tenho essa facilidade, não tenho esse dom, né? Então, qualquer um pode desenvolver, sim. Qualquer um pode desenvolver. Aí, cada um vai procurar uma técnica. Cada um vai procurar uma técnica. Você pode até criar a sua, desenvolver a sua. Ou leia, assista vídeos, leia livros de pessoas que têm experiência. Acredite, que você confie. Isso é muito importante. Você sinta segurança, sinta firmeza. Você lê um livro, assistir um vídeo. Esse Luiz Roberto aí é um picareta, é um enrolão. Não gosta mais de Luiz Roberto? Não leia livro nenhum de Luiz Roberto. Se você não sentir segurança, não sentir uma empatia, se você não sentir firmeza, não leia o livro da pessoa, não assista vídeo nenhum da pessoa. É preciso que haja empatia, você tem que acreditar. E aí, veja qual é a prática, qual é a técnica que a pessoa indicou, que sugeriu, que a pessoa criou, e comece a praticar. E não espere o resultado de uma semana. Eu vejo muito, principalmente adolescente parece que tem uma pressa, né? Quer tudo para ontem, né? O adolescente começa a fazer uma coisa e ele já quer resultado de uma semana. Então, no meu canal, muitas vezes, adolescentes entram lá para fazer pergunta, e aí, você diz, Luiz Roberto, eu comecei a estudar projeção astral, mas estou tendo dificuldade e tal, me deu uma dica. Deu uma dica, muito comum, né? Me deu uma dica, adoro essa, me deu uma dica. Aí eu pergunto, tem quanto tempo que você está estudando projeção astral? Uma semana. Uma semana. Uma semana. Eu levei pelo menos 3 meses ali ralando, praticava todo dia, li um bocado de livro, fiz um bocado de prática. Aí o adolescente quer entrar ali, assistiu 5 minutos lá de 5 vídeos, 5 minutos de cada um, aí já acha que está tendo dificuldade, que ele está conseguindo, aí ele quer uma dica mágica. Aí só se aparecer lá o mestre lá do Peter Richelieu, né, que dava um comprimido e ele saía. Aí eu não tive isso, né? Ninguém me deu comprimido. Sanacan nunca me deu comprimido para eu sair do corpo sem fazer força, não. Eu tive que ralar, eu tive que estudar, eu tive que praticar para poder, né, me ver. Mas é possível que todo mundo consiga. Leia, tem que estudar. Não pode querer esperar resultados em uma semana, como a garotada fica lá no meu canal. Tem uma semana. Aí eu pergunto, você assistiu quantos vídeos? Assisti uns 5. Aí eu digo, assisto os vídeos aqui do canal. Meu canal tem mais de 80 vídeos. A maioria é projeção astral e coisa relacionada, mundo espiritual, corpo espiritual, duplo etérico, ectoplasma. Tem uma série de coisas relacionadas que são importantes para a projeção astral. Mas aí muitos não querem. Não. Quer dica. Quer uma dica. Quer uma técnica infalível para praticar uma semana e pronto. E resolver o problema. E comer consciente. Né? Aí pronto, começa a sair do corpo. Aí eu muitas vezes pergunto nas minhas palestras, vem cá, você quer sair do corpo para quê? Você quer sair do corpo para quê mesmo? Você vai para onde? Quando você sair do corpo, você vai para onde? Vai fazer o quê? E com quem? Eu já falei isso muitas vezes nas minhas palestras. Você quer sair do corpo para quê? Você vai para onde? Vai fazer o quê e com quem? Aí muitos cortam, saem pela tangente, né? O que vai fazer com a projeção astral? Aí é uma reflexão que eu coloco para todo mundo, né? O que você quer com a projeção astral? É mera curiosidade? É mera curiosidade? É para ir ver, como Wagner Borges já disse em algumas palestras que eu vi, é para ir ver a vizinha tomando banho, ou o vizinho, né, tomando banho. Não é. Então a projeção astral não pode ser um simples objeto de curiosidade, de querer ver o que está fazendo, para fofoca, para espionar. Não pode, não pode. Mas que eu que vim de uma caminhada espiritualista desde cedo, meus 17 anos, comecei um pouquinho, 18, embalei, né, com a literatura espírita, teosófica, filosofia yoga da Índia, e por aí foi, projeção astral, toda essa caminhada. Eu nunca me encaixei, não consigo me encaixar de jeito nenhum numa visão muito material, muito nem científica. Não sou totalmente, não sou contra, né? Que eu sou contra a ciência, pelo contrário, gostaria de ter um centro de pesquisa para pesquisar a fundo a projeção astral.
Mas o que eu digo é, eu não me afino com algumas correntes espiritualistas de fora do Brasil, principalmente, eu não me afino muito, com as correntes que só enxerga a coisa do ponto de vista científico. Então não pode usar a palavra espírito, não pode falar de reencarnação, fica um espiritualismo meio materialista, né? Aí começa a dar nome para isso, para bom. Eu, como vim do espiritismo, entrei no espiritismo com 18 anos, aí vê teosofia, filosofia, yoga, essas coisas todas, eu sempre falo, gosto de repetir. Eu fui sempre muito aberto, eu tenho a mente muito aberta, eu sempre li de tudo. Busquei todos os caminhos, atirei para todos os lados para aprender de tudo. Sempre tive a mente aberta. Eu nunca tinha a mente fechada, nunca fui aquele espírita de carteirinha, nem teosofista, nem yoga. Eu leio de tudo, eu sempre li de tudo, a minha mente é aberta, completamente aberta. Tá? Então, eu não sou de estar criando nomes, eu falo em espírito, sim, corpo espiritual, que Paulo de Tarso usava lá, que está na Bíblia, né? Naquelas cartas de São Paulo, que chamava de corpo espiritual. Então é corpo espiritual, corpo astral, perispírito, nos meus vídeos, nos meus textos, no meu canal, no livro, eu falo, olha, projeção astral, desdobramento, papapá. Vou falar do espírito, corpo espiritual, perispírito, dou vários nomes para que todo mundo veja que é tudo a mesma coisa. Então eu não inventei nome nenhum. Nunca inventei nome. Nunca procurei dar um outro nome diferente para esse corpo energético. Por quê? E já tem nomes, para que mais um nome? Já tem um monte de nome. Corpo astral, perispírito, corpo espiritual, corpo de não sei o quê, psicossoma. Já tem tanto nome. Para que eu, Luiz Roberto, vou dar mais um nome para ser diferente? Vou criar um novo nome. Não gosto. Assim como eu não chamo de para-mão, para-braço, para-cabeça, para-cérebro. Para mim, o espírito está fora do corpo, eu fora do corpo, o espírito desencarnado está fora do corpo. É o braço. Eu não inventei nome nenhum. Nunca inventei nome. Nunca procurei dar um outro nome diferente para esse corpo energético. Por quê? E já tem nomes, para que mais um nome? Já tem um monte de nome. Corpo astral, perispírito, corpo espiritual, corpo de não sei o quê, psicossoma. Já tem tanto nome. Para que eu, Luiz Roberto, vou dar mais um nome para ser diferente? Vou criar um novo nome. Não gosto. Assim como eu não chamo de para-mão, para-braço, para-cabeça, para-cérebro. Para mim, o espírito está fora do corpo, eu fora do corpo, o espírito desencarnado está fora do corpo. É o braço, ele me tocou com o braço, eu peguei no braço dele. É braço, é cérebro, é mão. Não tem esse negócio de, para-mão, o para-chakra, o para... Eu não consigo. Eu não consigo. Né? A minha caminhada é simplificar. O que eu procuro fazer é simplificar tudo. Então, quanto menos nomes novos se criar, melhor. O ideal seria que fosse tudo unificado, mas a gente não consegue unificar, porque cada hora vem um, escreve um livro, cria nomes diferentes, para ser diferente, aí vai. Né? Eu, às vezes, ouço o vídeo, hoje mesmo eu vi uma transmissão ao vivo, mais cedo, que eu vi lá algumas expressões, nunca ouvi falar nisso. Nunca ouvi falar. Porque aquela corrente, aquelas pessoas criaram aqueles nomes. Eu nunca ouvi falar. Em 43 anos de experiência de projeção astral, nunca ouvi falar naqueles nomes que foram dados para aquelas coisas. Então, eu sou assim. Eu sou muito simples. Sou uma pessoa muito simples. Procuro transmitir tudo nos livros de forma simples, no canal, meus vídeos de forma simples, nas minhas palestras. Eu não falo difícil, vocês estão vendo aqui. O jeito que eu estou falando aqui é como eu gravo meus vídeos, é como eu falo nas palestras, seja onde for, é dessa forma que eu estou falando aqui, simples, que todo mundo está entendendo. Tenho certeza que todo mundo está entendendo. Né? Não usei nenhuma expressão aqui que você vai ter que procurar depois no dicionário, para saber o que foi que o Luiz Roberto falou. Eu acho que todo mundo está entendendo, né? Eu acho que é por aí. É por aí. Não complicar coisas que são simples. Então vamos falar de forma simples, vamos colocar as coisas de forma clara, simples, para que todo mundo possa entender. Você fazer uma palestra que todo mundo entenda, mesmo leigo. Uma das coisas que me deixou mais feliz quando eu publiquei o meu livro Sanacã em 92, Sanacã, o Mestre do Além,
Não conhecia nenhum livro de projeção astral no Brasil na época, 92. E quando eu publiquei aquele livro, pessoas completamente leigas, não tinham nível universitário, leigas em espiritualidade, espiritualismo, né? Leram o Sanacan e eu perguntava, você entendeu? Entendi. Entendi. Isso é o que me deixava mais feliz. Por quê? Para que eu ia escrever um livro para pouca gente entender? Aquele tempo dos iniciados, aquelas coisas herméticas, tá? Passou, ficou no passado. Hoje, as coisas têm que ser colocadas de forma clara. Para que esconder a luz? Para que esconder o conhecimento? Velar o conhecimento? Claro que algumas coisas você não vai dizer para todo mundo. Tem coisas que eu aprendi na projeção, tem coisas que eu aprendi de potencialidade com a projeção, que são coisas que podem sim representar um perigo em mãos erradas. E coisas que eu nunca coloquei em livro, que eu nunca falei em palestra e nem em vídeo. Mas são poucas coisas. Coisas assim que eu acho que isso não pode ser dado para qualquer pessoa. Entendeu? Algumas, são poucas as coisas que eu não transmito para uma pessoa que está iniciando, que pode fazer besteira, que pode se arriscar. Eu sou responsável. Eu sou um homem responsável, né? É mesmo que botar uma arma na mão de uma criança. A criança pode se matar, pode matar o coleguinha, né? Então, a projeção tem seus perigos, e aí é uma coisa também que eu já vi muita gente que, no meio da projeção astral, que não gosta de falar de perigos. Gente que não gosta de falar de perigo da projeção astral. Por quê? Porque se você começa a falar de perigo da projeção astral, você afasta. Você afasta algumas pessoas. Você fala que tem perigo? Tem. Aí, não quero não. Você falar que tem perigo, algumas pessoas se afastam. E às vezes, alguns adolescentes, até crianças, às vezes entram no meu canal, começam a querer saber das coisas, blá, 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 blá. Aí eu, às vezes, até assusto um pouquinho. Às vezes, até assusto um pouquinho. Olha, isso não é para criança. Aí assusta um pouquinho para ela cair fora. Ela está ensinando isso para criança? Adolescente, 13, 14 anos? Não. Às vezes eu pergunto logo, qual é a sua idade? Eu tenho 12 anos. Isso não é para você, não. No máximo valer e tal, mas não se meta com isso, não. Não é para criança. Pode. Tem coisas que as pessoas que já têm, não vou dizer que você é adulto, eu comecei com 19, 18, eu estava começando. Mas a garotada e criança, não estimulo. O vídeo está lá, é público, qualquer um pode ouvir. Agora eu dar dicas e coisas a mais do que está ali e tal, para estimular, não estimulo não. Né? Então, tem perigos? Tem perigos. Tem. Quais são os perigos? Perigo de você sair do corpo e não voltar mais. Muita gente pergunta clara. E se eu não voltar mais? Claro que volta. Você tomar um susto, normalmente volta. Normalmente volta. É certeza absoluta de voltar? Absoluta, 100%? Vou dizer para vocês. Eu já tive algumas experiências, algumas. Não sei se 10, mas pelo menos umas 5 experiências em que eu sofri ataque espiritual fora do corpo. Eu não fui lá no iniciozinho, não. Não era aquele garotão de 19, 20 anos lá no início, não. Eu já, homem feito, 40 para 50 anos, já tive experiências fora do corpo, que eu fui atacado por seres muito poderosos, não é pouco poderosos não, muito poderosos. Como eu tenho um vídeo falando do Mago Negro e tal, né? Mas não é qualquer um, né? Tem alguns que são muito poderosos. Eu já fui aprisionado mais de uma vez, aprisionado, sim, preso, ficar preso com os braços estirados, preso na parede. Eu sozinho não consegui sair e fugir. Eu já fui aprisionado, acredite. Aí como é que você escapou? Porque na hora eu
mentalmente chamei Sanacan, Jesus. São os dois que eu lembro logo, né? Sanacan e Jesus, na dúvida, se Sanacan estiver cochilando, estiver trabalhando, algum estiver ocupado. Jesus! Não sei qual dos dois, né, que me socorreu, não vi presente ao meu lado naquele momento, mas quase que instantaneamente veio um facho de luz de cima, do alto, de cima, não foi do lado nem de baixo, veio uma luz de cima, naquele ambiente, que me livrou daquelas amarras, sei lá, corrente, o que é que estava me aprisionando nos braços, me soltou, me vi solto. E o espírito que estava ali encapuzado, eu não vi o rosto dele, que foi quem me aprisionou, me pegou de surpresa e me aprisionou. Tinha uma força enorme, eu não podia com ele. Eu não podia com ele, pelo menos naquele momento, naquela época, eu não podia com ele. Né? E aquela força, aquela energia forte, me soltou e paralisou ele. Ele ficou como se ele tivesse dopado em câmara lenta. Ele não conseguia fazer nada. Ele não conseguia mais me atacar. Ele ficou lento, muito lento. E aí eu fui embora. Né? Já fui atacado uma outra vez por um ser muito poderoso. Me pegou, me jogou numa zona inferior lá embaixo. Eu saí quicando num deserto, parecendo aquela coisa do sertão, aquela terra seca. Só tinha umas plantinhas estorricadas, um lugar seco, mas era lá embaixo, numa zona muito inferior. Ele me arremessou lá embaixo, como se fosse um foguete descendo em velocidade. Saí quicando naquele chão, como se eu pegasse um gafanhotozinho pequeno e eu com toda a força jogasse ele no chão, quicando. Eu, na mão daquele espírito, é como um gafanhotozinho, que ele me arremessou com toda a força, saí quicando. E eu não podia fazer nada contra ele. Como eu escapei? Sanacan, Jesus! Né? Aí é que eu tenho um vídeo no meu canal. Eu acho que ele ainda é o mais assistido, já passou de 100 mil visualizações. E é antigo, que é, quem nunca assistiu, vai lá assistir no meu canal. Meu canal é Luiz Roberto Matos, no YouTube. É fácil de encontrar, porque o nome começou com esse, Luiz Roberto Matos. Procure o vídeo, se nunca assistiu. Perigos, preparação e proteção da projeção astral. Aí eu falo desses perigos, conto alguns casos, falo como você se preparar. Né? Você vai sair do corpo. Você vai sair do corpo, vai para onde? Você tem que ter um preparo, né? Emocional, psicológico, um equilíbrio, tudo isso. E proteção. Do início, principalmente, depois de um tempo, eu comecei a usar. Eu não viajo muito sozinho, vou para tantos lugares sozinho, aprendi a escapar dos ataques e tal. Mas levei muitos anos. Tenho 43 anos de experiência com isso. Eu levei anos para ir aprendendo essas coisas. Mas para quem está começando, não tente fazer sozinho, não use fazer sozinho, simplesmente. Não fique ligado só em técnica. Ah, eu quero uma técnica, pum, aí fez uma técnica e saiu e pum. Agora, se você sair, você está sozinho. Uma vez uma pessoa me disse assim, eu quero uma pessoa que está estudando num grupo de projeção astral, assim, eu gosto da projeção astral, quero fazer projeção astral, mas não quero ver espírito. Tenho medo de espírito. Aí eu digo, você quer fazer projeção astral. Na projeção astral você vai para o mundo espiritual. Você sai do corpo, a coisa mais lógica que pode acontecer é você se deparar com espíritos encarnados e desencarnados. E vai certamente se deparar com espírito. Como é que você quer fazer projeção astral e não quer ver espírito? E outra coisa, quando a gente começa a sair do corpo consciente, se não tiver uma preparação interior, um equilíbrio interior, moral elevada, né, proteção, a gente não escolhe o espírito que vai encontrar, não. Vou sair do corpo e só quero ver espírito de luz. Vou sair do corpo e só quero ver espírito bonzinho. Só quero ver o meu mentor. Você tem equilíbrio para isso? Você está preparado para atrair realmente um mentor verdadeiro, um espírito evoluído de luz? Você está preparado para isso, para atrair o mentor? Né? Porque quando o discípulo está preparado, o mestre aparece, e não o contrário.
O discípulo tem que estar preparado para o mestre aparecer, para o seu amparador aparecer. Amparador nenhum, espírito evoluído nenhum vai estar junto de você, lhe protegendo e acompanhando, se você estiver pensando em besteira, se tiver uma vida toda desajustada, só faz bobagem, só pensa em bobagem, vai sair do corpo para fazer bobagem também fora do corpo. Que espírito evoluído que vai ficar junto de vocês? Tem mais o que fazer, tem muito trabalho no espiritual. Espírito evoluído não é babá, gente que fica fazendo bobagem também fora do corpo, né? Então é preciso que a gente se prepare, que a gente amadureça, que a gente evolua para poder ter um bom mentor, né, espiritual. Eu estou reparando aqui que eu estou falando já há tanto tempo, quase 1h30, né? Quase 1h30. E está escurecendo, né? 5h30 da tarde vai dar. E já está começando a escurecer. A luminosidade a partir de agora vai abaixar. A luz aqui da minha varanda está apagada. Eu acho que está na hora da gente parar, né? 1h30. Vamos fazer o seguinte, hoje eu já falei bastante, 1h30, eu falei um monte de coisa.